nome é Vitória Gomes, eu sou bibliotecária, pesquisadora de cultura e patrimônio, e esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer falando um pouquinho sobre esse tema. A ideia de falar sobre isso surgiu por algumas razões. Uma delas foi o fato de que eu já observei que existem várias páginas na internet, vários perfis e canais no YouTube que discutem questões de gênero, de raça, de sexualidade, enfim, milhões de temas. Mas eu ainda não tinha encontrado nenhum canal que produzisse um conteúdo periodicamente falando sobre isso. O segundo motivo é que, enquanto professora e pesquisadora, eu sinto que seria bacana eu compartilhar meus conhecimentos e tudo que eu já aprendi ao longo de vários anos de estudo. E o terceiro vem também do fato de que, em conversas com várias pessoas, muitas delas, quando eu estudo patrimônio cultural, tem um entendimento de que eu estou falando e estudando uma coisa antiga, arcaica, alguma coisa que está lá no passado. E, na verdade, o patrimônio é completamente o contrário a isso, né? Quando eu falo de patrimônio, eu estou falando de coisas que estão completamente ligadas ao nosso presente e ao nosso cotidiano. Esse entendimento que a maioria das pessoas tem não vem por acaso. Por muito tempo, as políticas patrimoniais, tanto no Brasil quanto no mundo, elas estiveram voltadas para o que a gente chama de patrimônio de pedra e cal. E isso faz com que a maioria das pessoas associe, então, patrimônio a um lugar antigo, ruínas, um prédio antigo, mas, na verdade, ela faz parte do nosso cotidiano. Eu queria trazer dois exemplos em que eu observei durante os últimos meses. Um deles vem da festa de Santo Antônio de Barbalha, que é uma festa que já é reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Cultural e Material Brasileiro e que ocorre durante todos os anos entre o final do mês de maio e o começo do mês de abril. Final de maio e começo de abril, Vitória? É uma festa que acontece todos os anos no primeiro semestre do ano. Esse ano não foi possível de acontecer por conta da pandemia e uma coisa interessante que eu observei foi que, durante a data da festa, houve muitas publicações no Instagram de pessoas postando fotografias, stories e, enfim, fazendo várias postagens, expressando o quanto elas estavam sentindo falta de estar naquele momento e relembrando a participação da festa em anos anteriores. Esse exemplo ajuda a gente a pensar em como o patrimônio cultural ele não é uma coisa antiga que está presa ao passado. Obviamente que o patrimônio cultural ele tem uma ligação com o passado, porque ele representa uma reivindicação de um determinado grupo sobre uma determinada parte do passado. Mas como a gente pode observar nesse exemplo, ela faz tão parte do nosso presente que em uma situação atípica como a que a gente vivenciou esse ano, que não foi possível que ela se concretizasse e as pessoas pudessem experienciar e fazer parte da festa novamente, ela foi sentida de uma forma bastante ampla, já que a repercussão foi muito grande nas postagens que eu consegui observar no Instagram, de que aquela festa ela faz parte do presente, que ela faz parte do cotidiano e do calendário das pessoas. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é o fato do patrimônio cultural, sem engasgar. É o fato do patrimônio cultural não necessariamente precisar ser institucionalizado para ser um patrimônio. E aí eu observei também a partir das redes sociais e uma série de postagens que aconteceram por conta do fechamento de um determinado restaurante e bar que existia na cidade do Crato há algumas décadas. E em várias dessas postagens as pessoas comentavam que não conseguiam pensar a própria história sem pensar na história daquele bar, porque elas tinham vivido várias coisas e tinham memórias afetivas muito relevantes. O que eu quero chamar a atenção para esse exemplo é que às vezes a gente pensar em um lugar que as pessoas passaram, construíram memórias, que faz parte da identidade delas e que por isso pode ser considerado como patrimônio pessoal delas, porque está profundamente ligado à história de cada uma e diversas memórias que foram criadas e compartilhadas naquele lugar. Não necessariamente esse patrimônio pessoal ele precisa ser legitimado pelo Estado, mas nem por isso ele é menos importante do que o patrimônio como a festa de Santo Antônio de Barbalha, que tem sim esse reconhecimento. Em resumo, eu queria chamar a atenção para o fato de que o patrimônio não é algo que está preso ao passado, mas pelo contrário, ele está fortemente presente no nosso cotidiano e está ligado à nossa história, porque o patrimônio cultural está ligado a tudo aquilo que constrói a nossa identidade, assim como não só existe um tipo de patrimônio que é o institucional, que a maioria das pessoas costumam associar, pensando que é um fóssil, um prédio da prefeitura, uma praça, mas que é muito mais amplo do que isso. É óbvio que é uma discussão extremamente complexa e que eu não daria conta de explorar todos os aspectos dela somente nesse vídeo, ainda que ele tivesse mais de 1 hora. Então, eu vou deixar sempre uma indicação de leitura, que você pode acessar na minha bio, assim como
O objetivo vai ser toda semana explorar um tema diferente ou um aspecto diferente para a gente conseguir contemplar um pouquinho da complexidade do patrimônio cultural. Como o mês de agosto é o mês que eu vou estar lançando esses vídeos e é também o mês que se comemora a cultura popular, eu vou fazer os vídeos desse mês sobre esse tema, tentando explorar um pouco dessa relação entre patrimônio cultural e cultura popular. Espero que vocês gostem, vocês acompanhem, compartilhem e que deixem indicações de temas e sugestões. Espero vocês na semana que vem. Até lá!